Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo podcast da Inflit, voltado para o gestor de frota. E você que é da área de logística, você que é empresário do ramo de logística, tem uma frota. Aqui nós vamos falar bastante sobre o mercado de logística, sobre gestão de frota, sobre inovação e tecnologia atrelada a esse universo que a gente sabe que é tão importante aí para a economia do Brasil e para o dia a dia de todos nós que estamos envolvidos com isso, né? Nós somos da Inflit, eu sou Mário Rocha, Head de Marketing da Inflit. Estou aqui com Vitor Reis, nosso COO, e também com Rodolfo, nosso CTO. Ambos são sócios da Inflit e estão aqui para falar um pouquinho sobre tudo isso que envolve a gestão de frotas e trazer algumas sacadas, alguns insights, algumas dicas que possam ajudar você no seu dia a dia. E se você ainda não está inscrito no canal, eu recomendo que você faça agora mesmo. Clique aqui no botão de inscreva-se, ative os lembretes, clique no sininho, deixe seu like se você curtir esse vídeo e também coloque seu comentário alguma dúvida que você tenha, porque suas dúvidas vão virar temas que a gente pode trazer e sanar para vocês. É muito importante sua participação, porque isso aqui é feito de pessoas para pessoas. E começando, eu queria que vocês se apresentassem brevemente, dizendo quem vocês são, o que cargas d'água significa COO e CTO. Massa! Primeiramente, muito obrigado, Mário. Essa iniciativa realmente é excelente, tá? Primeira vez no podcast, então você aí pode piscar o olho se eu fizer alguma coisa errada. Tranquilo. Fica à vontade. Okay. COO, né? Então, traduzindo para o português, né? Vamos falar português, é diretor de operações, certo? Então, você conversou aqui antes com o Vitor, que é meu sócio também, né? Que é o diretor executivo da empresa, o Lucas, que é o diretor de produto, e você tem também a operação. Operação é tudo aquilo, a gente está olhando para dentro da empresa, né? Está olhando para dentro de casa e a gente precisa manter os processos arrumados. Então, nossos clientes, eles precisam receber o que eles precisam receber no tempo correto. Se eles tiverem alguma dúvida, tiverem alguma necessidade de suporte, eles precisam ser abraçados por isso, né? E aí entra também uma segunda função que eu acumulo, que é a parte também do sucesso do cliente. Que aí eu acredito que a gente vai desenrolar bastante aqui nessa conversa. Muito bom. Fala um pouquinho, Rodolfo. O que é o CTO? O que é que você faz hoje na Inflit? Então, eu estou muito feliz por estar aqui também. Primeira vez num podcast. O papel do CTO nada mais é do que tocar a máquina, né? Tocar a parte de tecnologia ali, visando a longo prazo e qual é o desenvolvimento do produto junto com o CPO para desenvolver e melhorar as funcionalidades e atender o cliente da melhor forma. Então, hoje, a gente toca toda a parte de tecnologia, toda a parte de interface, mobile e a parte de dados, né? Integração ali das informações. Legal. Então, se você quiser deixar aí um elogio para a nossa plataforma, se você já é cliente Inflit, manda aí um abraço para Rodolfo, porque aquilo tudo ali também é fruto do trabalho dele. Isso. Bom, pessoal, eu queria começar perguntando aqui para Vitor Reis, que a gente chama carinhosamente de Vitão. Conta pra gente, você que está à frente aí, eu gostei muito da palavra sucesso do cliente, né? Primeiro eu queria entender o que significa o cliente ter sucesso, na sua opinião, como é que você faz e qual é a missão do sucesso do cliente, dessa função que você exerce. Perfeito. Também. Primeiramente é importante a gente entender que a gente vende algo que a gente acredita. Né? Então, quando o nosso comercial está ali, ele bate na porta, bate figurativamente, né? Sim. Quando vai até um cliente e vende algo, a gente acredita que a gente está entregando um valor a esse cliente. E quando esse cliente vem até a gente também, ele está procurando por algo. Né? Infelizmente, é comum que muitas empresas, seja qualquer tipo de produto, serviço que elas entreguem, a partir do momento que ela vendeu, ela parte para outra, parte para o próximo e está correndo atrás de receita. E a gente entende isso, mas a gente vê de uma maneira um pouquinho diferente. Eu preciso garantir que meu cliente ele teve sucesso usando o meu produto. E aí, sucesso, que é algo bastante subjetivo, né, vai variar de cliente para cliente. E é por isso que o nosso processo de vendas, e aí eu estou falando até algo que não é o meu setor, ele já é uma venda consultiva. Perfeito. Eu não estou ali para empurrar um produto que a gente fez de qualquer jeito na mão de um cliente. Eu estou ali para entender o que é que ele precisa, entender essa demanda dele e a partir daí isso está mapeado. E aí quando chega para a gente aqui, eu já sei quem é esse cliente. Claro que a gente pergunta também, busca entender, busca ter a nossa visão, mas eu quero saber você que entrou aqui agora, você é meu cliente, o que é que você quer com esse produto? Né? Não é possível que você fechou, você está pagando, você está gastando dinheiro, você não quer nada, você quer algo.
E o que a gente busca fazer no sucesso do cliente é pegar na mão desse cliente aqui e dizer, olha, a gente vai te mostrar como é que você consegue isso. Por quê? Porque é claro que todo produto de software você precisa de um tempo, e aí tem várias etapas, né, dentro do sucesso do cliente. Então o Lucas ele falou no episódio anterior, né, sobre onboarding, que é esse processo de entrada. Então tem várias etapazinhas assim que a gente vai passando o cliente até o momento que a gente já solta mais a mão dele e diz, olha, brinca aí, que agora você vai começar a ter resultados. E aí eu sei que a gente vai falar já também dos resultados que a gente consegue trazer. Legal, muito bom. E aproveitando você falou sobre onboarding do cliente, queria falar com o Rodolfo. Como é que quando você está desenvolvendo o produto, né? Rodolfo é aquele cara que fica naquela tela preta cheia de números, que fica lá e ninguém entende nada, sabe? É a Matrix. É Matrix, ele fica naquela Matrix lá. Mas no final das contas sai aquela interface bonita e mais importante que bonita é a funcionalidade. Como é que você vê o cliente que acaba de chegar? Qual o impacto que você busca que ele tenha ao entrar no software, na plataforma online da Infleet, no nosso sistema? A primeira coisa que a gente visa trazer para ele já é a disponibilidade do dado, né? A gente vai ali fazer uma curadoria para saber como é que o dado está chegando, fazer o tratamento e entender quais são as informações com os dados que ele está mandando para a gente, né? Porque independente da ferramenta que ele estiver usando, que a gente está integrando com eles, a gente vai estudar quais são os tipos de dados que essas plataformas oferecem e colher dali as informações que são cruciais para o gestor em si. Legal. E, Vitor, você falou assim que a gente tem que observar o que eles querem. Sim. O que eles querem? Pronto, todo mundo quer o quê? Economia, reduzir. A gente está vivendo num cenário de crise, né? Desde quando a gente começou essa empresa até agora, infelizmente, as coisas do panorama até mundial, vamos falar assim, não tem melhorado, né? Passando pandemia agora. Então, tá todo mundo querendo enxugar seus custos. E o que a gente quer que eles façam é isso mesmo. Você pode até pensar, mas o seu sistema cobra, claro, mas a gente acredita que a gente entrega muito mais do que o valor que a gente está cobrando do cliente. O que eu quero, na verdade, é que o cliente, ao usar o meu sistema, ele venha a reduzir, né? Venha a ter impacto direto em custos para ele. Então, eu acredito que é isso que os nossos clientes querem, é pagar menos, certo? No final do dia, ele quer economizar. Eu até fiz essa pergunta no episódio anterior para Vitor e eu queria analisar do seu ponto de vista, Sim. né? Porque a gente fala muito de economia, de eficiência operacional. Mas vamos falar para esse cara que está aqui assistindo a gente, o que é que melhora na vida pessoal e no dia a dia? O que é que melhora no emocional, né? na vida desse gestor de frota? Cara, primeiro de tudo, se você vai ter tempo. Falando aqui diretamente para você, amigo, você que está aí, ó, ouvindo esse podcast agora, sentado com 3 pilhas de papel, um computador aqui rodando um Excel e seu chefe te mandando mensagem, você vai ter tempo para focar no que é importante. Porque o que a gente vê, infelizmente, é que nossos clientes hoje, que quando a gente visitou no começo ainda eram prospects, né, leads, eles não têm tempo. A gente, às vezes, vai fazer uma visita, vai conhecer um pouquinho mais da realidade e você senta para bater um papo com esse gestor, essa gestora de frota e no tempo que ele está falando aqui com você, ele já olhou o celular 3 vezes, já precisou ir lá fora verificar um caminhão porque precisa dessa pessoa lá para poder fazer algo. O chefe está aqui cobrando um resultado do mês passado que ainda não veio e quando olha, já deu 6 horas da tarde, 7 horas, essa pessoa está saindo 10 horas da noite de trabalho para chegar amanhã cedo. E assim, claro que isso tem uma esfera pessoal, né? A gente precisa pensar na saúde dessa pessoa e eu acredito que a gente ajuda ele nesse ponto também, mas tem também da produtividade do trabalho, porque às vezes você está tão preso ali, imerso em atividades que não agregam valor, que você, na prática, não reduz os custos, como a gente falou antes, não tem o tempo para olhar para o que é importante e você está infeliz. Então, eu acho que a gente deixa você mais feliz, tá? Você que está aí apertado, você vai ficar mais feliz com a gente. Isso é muito legal e você falou de uma coisa que todo mundo sabe que é o maior ativo que nós temos, que é tempo. Sim. Se existe uma coisa que todo mundo tem igual, do pobre, do rico ao bilionário, é tempo. E por que algumas pessoas conseguem render mais com menos tempo? Com o mesmo tempo, desculpa. Porque elas têm eficiência. Exato. E aí, falando de eficiência, Rodolfo, na verdade eu queria falar um pouco sobre essa questão que a gente disse sobre diminuir as planilhas e tudo mais. Por quê? A pessoa que nunca usou uma plataforma no dia a dia, por exemplo, como é que ele consegue reduzir esse trabalho operacional de planilhar, de mexer em Excel o tempo todo, de ter que ligar para motorista para saber localização? Como é que o sistema
na prática, ele ajuda nesse dia a dia do gestor? Assim, como a gente tem aí várias vertentes na parte de gestão de frota e a gente faz essas integrações, ao invés do gestor ter que parar ali o dia dele para baixar esses dados e depois fazer o cruzamento, a gente tem meio que robôs internos nossos que ficam rodando o tempo todo fazendo a análise da condução do motorista, como anda a manutenção, vendo qual é a próxima manutenção, para já avisar o gestor, olha, tal data você vai precisar fazer uma manutenção. Então, a gente está sendo mais proativo do que fazendo o gestor ter que parar e baixar todas as informações e gerar o relatório. E, normalmente, essas informações, esses indicadores que a gente dá, é com base nos feedbacks dos clientes também. Então, já são coisas que são rotineiras do dia a dia ali do cliente, coisas que ele já faz, o tempo todo a gente só meio que automatizou. Então, ele não vai gastar mais esse tempo. O sistema já faz isso para ele. A gente até tinha falado aqui nos bastidores, antes de rodar a gravação, sobre o Luiz, que é um gestor de frota, né? Quanto tempo ele reduz? Luiz. O Luiz, que gastava antes 2 horas por dia ali para gerar relatório, hoje ele vai curtir essas 2 horas. Ele vai gastar essas 2 horas em algo mais produtivo para ele, né? Seja na empresa ou no dia a dia pessoal dele, né? Chegar mais cedo em casa é legal, né? E não vai aproveitar a família, os filhos. Isso é muito também bom. Não vai ter aquela pressão, né? E aí o relatório tá pronto? Sim, tá ali já é tá só lá. puxar. Só baixar. Clicar no botão, tudo a um clique de distância, né? Tudo a um clique de distância. Legal. E me conta uma coisa, vamos falar um pouco assim, a gente está falando de facilidade do dia a dia do gestor de frota. O aplicativo, para quem não conhece, né, para muita gente pode parecer algo muito complexo, sofisticado. O cara, às vezes, é um gestor mais velho que não tem tanta afinidade com tecnologia. Falar de tecnologia com você é muito simples. Mas como é que isso... como é que você consegue dizer para essa pessoa que a tecnologia em Fleet, ela reduz... Ela é mais fácil, às vezes, do que o próprio dia a dia tradicional de quem não usa uma plataforma ou um sistema online? Primeiro, você perde aquela planilha, né? Aquela planilha chata que não é distribuída, não vai estar em todos os lugares disponível para todo mundo. Vai ter que uma pessoa estar comunicando com outra, o gestor vai ter que ligar para o motorista para saber a informação, enquanto com o aplicativo nosso, o próprio motorista pode chegar lá e fazer o lançamento da manutenção dele, ou então o status da manutenção, ou um abastecimento, e tudo isso vai ficar centralizado. Então, facilita o preenchimento das informações. A gente tem uns formulários bem simples de qualquer pessoa com um básico entendimento ali de como usar um celular consegue fazer o lançamento dessas informações, e a gente também tem como auxiliar o gestor e o usuário ali a imputar esses dados com base nas outras informações que a gente tem de monitoramento, abastecimento, manutenção. A gente já consegue auxiliar ele, né, a preencher os dados. Então, na verdade, ele não precisa necessariamente já ter as outras plataformas para usar o Infleet, né? Ele pode também inserir os dados manualmente. Sim, ele pode. A gente oferece a possibilidade de fazer integração com sistemas que o cliente já tem, mas a gente também fornece as ferramentas para que ele possa imputar essas informações. Eu gosto sempre de destacar os sistemas, né? Porque, de fato, se a gente tiver uma plataforma, como a gente gosta de falar, um hub integrador, né? Um nome bonito aí, se você não sabia, gestor, um hub, fica bem, né? Fica legal. Fica bonito. Fica bonito. Mas, basicamente, a gente é um espaço, não sei, eu vou falar colaborativo, talvez, onde essas outras empresas também lançam, a gente colhe os dados dessas outras empresas, né? Sim. Quais empresas são essas? Hoje a gente faz integração com Ituran, Sascar, Trimble, Omnilink, Max Frota, Ticket. Tem uma gama, uma série de... já, né? Eu acho que um dos desafios maiores também para a gente é que o gestor, quando ele tem essas ferramentas, se de repente ele tem 3 sistemas de abastecimento, ele tem que entender o dado nessas 3 plataformas para ele conseguir cruzar. E o que a gente já faz para ele? A gente já consegue integrar com 3 plataformas de abastecimento e ele ter ali um relatório único num lugar só, cruzando dados de várias plataformas. E diminui aquela coisa que a gente fala de multitarefas, né? Porque existia uma ideia de que a pessoa que é multitarefas ela é eficiente, quando na verdade ela é muito ineficiente. Estudos já mostram que se você fica o tempo todo migrando de atividade... Mudando o contexto, né? Mudando o contexto, seu cérebro leva alguns
algum tempo, né? Eu acho que, se não me engano, eu li no livro A Única Coisa, você perde 20% a Sim. cada vez que você muda o foco da sua atividade. Então, se a gente está falando que você, gestor, precisa acessar 5 plataformas diferentes no seu dia a dia, você está perdendo 20% a cada vez que você muda para o seu cérebro levar aquele tempo para entender a plataforma que você está usando. E usando tudo, né, pelo que eu entendi, numa plataforma como a Infleet, você vai ter tudo num único lugar. Isso abre até a possibilidade do cliente testar novas ferramentas, né? Porque aí, com a Infleet, para ele vai ser transparente. Se ele achou um parceiro, um fornecedor que oferece um produto, mas em conta para ele consegue continuar usando a Infleet somente trocando o fornecedor. Ou então, se a frota dele aumentou, ele tem várias filiais e cada filial tem um sistema diferente, através da Infleet ele vai conseguir ter o dado normalizado e ali todo centralizado para ele. Isso, e é legal, Mário, falar que esse lugar é um lugar que ele já conhece, o gestor já conhece. A gente não está falando de criar nada novo, né? A gente vem, talvez, tem muita gente até que pergunta pra gente, aí como é que instala esse produto aí de você? A gente fala, não instala, cara. Você acessa... Assim, Login e senha. Exato, login e senha. Se tem internet, todo mundo tem, né? Então, você vai fazer o login, vai colocar lá e vai acessar aí celular. Né? A gente busca estar onde nosso cliente está. Né? Todo mundo hoje, não sei se todo mundo, mas boa parte usa um Instagram, um WhatsApp. Então, o celular virou um computador, né? Uma ferramenta de trabalho. E a gente está aqui no celular, a gente está na web, e o que a gente busca fazer é simplificar. Né? A gente não quer inserir, como o Rodolfo falou bem aqui, uma pessoa que estava acostumada a entrar em 3 plataformas, a gente quer que ela entre em uma e que seja mais fácil ainda, né? Para deixar a vida desse gestor e dessa gestora mais fácil. E em relação ao painel de controle, os relatórios, os gráficos, Sim. como é que eles funcionam? Eles são intuitivos? É difícil para o gestor de frota usar isso? Um ponto importante aqui, não sei se ia falar, Rodolfo, desculpa. Não, pode seguir. A gente faz tudo com o cliente. Assim, Rodolfo está aqui do meu lado e talvez ele já esteja de saco cheio, porque eu estou o tempo todo aqui puxando ele e ele também puxando para a gente ir juntos. Né? Tecnologia, sucesso do cliente, produto anda de mãos dadas. Sim. Porque a gente precisa trazer o cliente para dentro desse processo. Nossos clientes, eles são parceiros. Eles realmente ajudam a gente a dar a cara. Essa cara que você entra no nosso produto e vê, tem muito da mão, claro, de tecnologia aqui, mas tem muito da mão do nosso cliente também. Porque só faz sentido eu colocar lá na tela aquilo que realmente vai agregar para esse cliente. Então, Perfeito. é um processo comum. Legal. E aí, se você está assistindo e quer deixar sua dúvida, sugestão de o que você gostaria de ver, fale que Rodolfo vai... Diga assim, Rodolfo, eu queria ver isso, isso e isso no sistema Infleet, que ele vai te ouvir e a gente vai tentar trazer essa solução. Inclusive, Mário, só incrementando isso, a gente faz reunião aí 2 vezes na semana, praticamente, trazendo esses feedbacks dos clientes, coisas que a gente pode melhorar ainda mais na vida do gestor, né? Então, a gente está ali tentando ficar 100% alinhado com a necessidade do nosso cliente. Exato. Acho que um medo que a gente tem, né, é fazer algo que ninguém precisa. Perfeito. Porque é uma perda de tempo geral. Vai ser uma perda de tempo nossa, do sucesso cliente, da galera de tech que vai, sabe, codar e dar trabalho, né? Sua fazendo aquilo. E do cliente que vai tentar usar aquilo e vai só dizer, pô, isso aqui não serviu para nada para mim. Então, o que a gente quer é ganhar o tempo de todo mundo. E aí todo mundo sai feliz, todo mundo sai mais cedo do trabalho, comemora, fica bem. Legal, legal. Acho que no final das contas a tecnologia vem para facilitar o nosso dia a dia, né? Facilitar tanto a tomada de decisões através de dados e inteligência colhidas, né, através dos sistemas que a gente integra e também pela própria Infleet. Mas esse é o grande objetivo, né? Facilitar o nosso dia a dia, principalmente em operações que poderiam ser automatizadas. Isso. A ideia principal da tecnologia é essa, né? Você dar mais tempo para o ser humano usar a cabeça no que é realmente necessário. Aquele tempo que você gasta fazendo uma tarefa repetitiva, uma máquina pode fazer isso para você, em questão de segundos. Então, vamos usar seu tempo de uma forma mais eficiente, né? E tem gente que acha que isso pode gerar uma precarização, não querendo entrar nesse debate, mas... Eu costumo dizer o seguinte, a era de operação muito pesada e manual, ela está se acabando. Então, se você é gestor de frota e você ainda não está presente para gerenciamento de dados, essa é uma grande oportunidade para você refletir, Sim. Porque a operação de inserção, de ligar e saber onde o motor, isso vai acabar. Isso é inexorável, isso é uma questão de tempo.
Assim como a gente não resistiu às tecnologias como Uber, como WhatsApp e ferramentas de comunicação até no trabalho. Ninguém queria fazer videochamada, a pandemia veio, acelerou esse trabalho home office, né? A mesma coisa, eu entendo que isso vai acontecer no mercado de gestão de frotas. Queria ouvir de vocês, se vocês pensam da mesma forma que eu. O gestor ele não pode ver a tecnologia como um inimigo, né? É mais um auxiliar, uma ferramenta. Uma ferramenta que veio para trazer mais tempo para ele, mais facilidade. Então, a tecnologia só veio para somar. É porque tem algo que a tecnologia ela não tem como roubar do gestor, e acho que é por isso que ele não vai precisar se preocupar, né? Porque o conhecimento da frota em si e da operação é dele. Quem conhece os motoristas, quem conhece os clientes e sabe o que priorizar e o que dar atenção é essa pessoa. A tecnologia ela vem para suportar essa operação e permitir que ele use esse conhecimento que ele já adquiriu provavelmente em 10, 20 anos, como são muitos clientes nossos. Tem gente que tem 30 anos de gestão e começou a fazer gestão no papel. Sim. Né? Que controlava o custo de abastecimento, pegando nota de cada posto, grampeando, colocando numa planilha que não era nem no Excel. E é claro que esse processo manual... Era no caderninho. No caderninho, exato. Aquele caderninho parece da mercearia, né? Uhum. Então, esse processo manual ele vai ensinando. E o cara ele vai aprendendo. Ele sabe... Ele cria musculatura. Exato. Só que agora que ele está forte, e a gente chega aqui e diz, olha, esse tempo aqui que você gastava no caderninho, eu tirei aqui. Agora ele pode só pensar. Perfeito. E aí só pensar é um ganho muito grande para ele e para a empresa. Então, assim, não tem por que ter medo. É uma visão estratégica, né? Ele fica mais no foco estratégico, tomada de decisões mais assertivas, né? No dia a dia. Uhum. E aí, falando sobre já que a gente entrou no papo de sucesso do cliente, como é que você metrifica hoje? Como é que a Infleet sabe se o cliente está satisfeito? O que é que a gente pode dizer para essa pessoa que ainda não usa nosso sistema? Como que a gente mede se os nossos clientes são satisfeitos? Perfeito, perfeito. A gente costuma falar muito sobre indicador de saúde do cliente, né? A gente quer saber como é que está a saúde desse cliente. Aí tem várias formas, né? Vou comentar assim, algumas coisas que a gente faz que são métricas nossas, mas a gente também tem as métricas que a gente mede do cliente. Então a gente sabe se o cliente está acessando nossa plataforma, se ele não está, se ele está avaliando bem a gente, né? Se ele está fazendo uso, se ele não só está acessando, mas ele está usando mesmo. E a gente está medindo isso tudo por quê? Caramba, se eu sei que esse cliente aqui, ele tem uma demanda por abastecimento e eu lanço novidades aqui, melhorias a esse módulo de abastecimento e o cliente não está usando, tem uma coisa errada. Esse cliente ele não está tendo sucesso. Uhum. E aí a gente proativamente bate lá na porta dele, manda uma mensagem e pergunta, opa, posso te ajudar aqui? E assim, não é comum, assim, não é pouco comum a gente receber e falar, caramba, não vi que vocês tinham lançado isso aqui, não vi que isso aqui tinha acontecido. E a gente está ali para tirar esses gargalos de comunicação que eventualmente o cliente não viu algo novo no produto e auxiliar ele nessa jornada. Então, a gente tem essa visão, né? A gente consegue medir a saúde dos nossos clientes, mas a gente também dá a ele, né, a oportunidade ali de, olha, eu vou agora passar a usar essa ferramenta aqui nova que a Infleet desenvolveu pensando em mim e que eu nem sabia que existia. Legal. Hoje você tem alguma métrica de NPS? Com certeza. Para quem não sabe, NPS é uma metodologia que é utilizada internacionalmente para medir a satisfação dos clientes, né? Como é que está o NPS hoje da Infleet? Graças a Deus a gente está na zona de excelência e eu vou falar para você que no Brasil hoje, falar em empresas com NPS 80, empresas de tecnologia, startups, você vai contar em uma mão, nos dedos de uma mão. Tá? A zona de excelência ela é realmente uma região que é muito pouco alcançada. Por quê? Porque o produto ele sempre vai ter pontos onde o cliente ele não vai estar necessariamente satisfeito. E quando você pergunta para ele qual a chance de você indicar a gente para uma outra empresa, ele vai estar refletindo e vai estar pensando, caramba, mas falta isso aqui, será que eu vou indicar? E a gente saber que mesmo em todo esse contexto, a gente está dentro dessa zona de excelência e está ali chegando já na nossa meta, para a gente é excelente. Então, é realmente fruto de muito esforço. Né? A gente, em um outro ponto importante também, a gente trabalhou muito aí ao longo desse semestre para aumentar as respostas. Porque você precisa ter um NPS representativo. Não adianta eu dizer para você, meu NPS é 100, com 2 respostas. A gente precisa de 20%, pelo menos, para validar. 20%, nossa meta é 30%, e essa a gente com certeza já bateu. A gente já passou de 30% de respostas e está lá acima dos 75%. Então, a gente tem confiança nesse número. Né? Isso reflete também churn. A gente perde muito pouco cliente, é algo assim que é muito raro acontecer. A gente... não é porque nós somos chatos ou porque a gente dificulta o processo de saída, mas que quando a gente percebe que o cliente está perto de não estar gostando de alguma coisa, a gente move mundos e fundos para que aquilo ali mude.
O que eu quero é que meu cliente ele esteja satisfeito sempre. Tá? Então, é bom demais para a gente, né? A gente traz esses feedbacks para a galera de tech. Quando o cliente... Isso já aconteceu, o cliente mandando mensagem pelo nosso Instagram, falando que ama a gente. O cliente, quando responde lá o NPS e não só dá a nota, mas deixa um comentário. E a gente fica feliz porque a gente sabe quanto que a gente rala, né? Aqui, a galera de tech recebe muita bomba, né? O tempo todo a gente está ali falando de, precisa melhorar isso aqui, tal coisa, mas quando dá certo e quando o cliente dá esse feedback e diz, caramba, a Infleet me ajuda, a gente ganha o dia. E como o Rodolfo falou, né, existe um processo aí de evolução contínua, né, porque é um produto, querendo ou não, novo no mercado, de certa forma posicionado praticamente como exclusivo. A gente está ali centralizando os dados de outras plataformas, de outros sistemas, né? Então, ser o primeiro, normalmente, é muito bom, mas tem esse grande desafio de você aprender com o próprio erro, não digo nem erro, próprio desafio. Como é que você enxerga isso no dia a dia? Você falou de aprender com o erro, né? Vamos lá. Eu acho que eu perdi a conta de quantas vezes a gente teve que repensar uma integração, repensar o produto para atender o cliente da melhor forma, né? A gente está o tempo todo estudando, porque a cada nova integração é um desafio diferente. Então, hoje a gente já encontrou um modelo ali que a gente consegue atender um leque maior de produtos e aí, para o gestor, no final das contas, o dado vai estar lá para ele processado, bonitinho. Mas para a gente de tech, a gente tem um desafio maior ali de entender, de falar com o fornecedor, ver quais são as barreiras para a gente acessar essa informação. Porque muitas vezes tem fornecedores que chegam e dizem assim, você não pode acessar o dado. E aí tem uma burocracia. A gente já levou alguns meses assim para finalizar uma integração, mas por barreira de... essa área de dados, a gente tem compliance aqui, como é que vai fazer, como é que a Infleet vai ter acesso, a gente vai poder expor esse dado para ele, vai expor dados de outros clientes, o cliente vai dar aval. Então, já teve casos assim da gente gastar, acho que uns 100 e-mails só para conseguir fazer a integração. Mas hoje, o processo já está bem mais fluido, a gente já consegue fazer uma integração mais transparente, mais rápida, a gente já conseguiu acertar o modelo ali também. Legal. Vitor, falando um pouco sobre o processo de onboarding, acho que é muito importante a gente falar. Eu acho que processo de onboarding, para quem não sabe, é quando o cliente chega na Infleet, né, ele entra num processo de integração para que ele seja, digamos assim, ele seja ensinado e auxiliado a utilizar. Eu acho que isso é um grande diferencial de qualquer empresa que trabalha com software as a service, né, com uma plataforma online, um sistema online. Como é que como funciona no dia a dia esse onboarding? Para aquele gestor que de repente fala, eu sou bem leigo, eu ainda não tenho domínio de tecnologia, não sou muito bom com computador, por mais que use ali o celular no dia a dia, mas ele tem certa dificuldade. Como é que vocês auxiliam ele nesse aspecto? Perfeito. É importante falar, Mário, que todo mundo que chega hoje na Infleet passa pelo onboarding. Sim. Tá? Dentro do nosso time de sucesso do cliente, a gente tem uma equipe que é só dessa parte do processo, tá? E aí no onboarding, como você falou, tem diversos cenários. Vai ter desde o cliente que já chega para a gente dizendo, já sabendo o que quer, né? Ele já tem um alto conhecimento de informática, sabe exatamente, e o cliente que vai ter dificuldade em saber como fazer o login, né? E a gente reúne com todos esses clientes. O nosso processo ele é basicamente virtual, né? Mas a gente faz chamadas de vídeo. Se o cliente tem muita dificuldade, a gente compartilha a tela, tira cada dúvida e a gente apresenta tudo para o cliente. Só que não para aí, né? A gente não chega só para o cliente dizer, você usa aqui agora e usa e não perde de vista. Não pode, né? Então, nós fazemos follow-ups toda semana. Follow-up é ligar, mandar uma mensagem. O WhatsApp aí está usando? A gente está vendo aqui se ele está usando, se ele não está usando. Mas a gente pergunta também. Teve dúvida em alguma coisa? Nós temos uma base de dados gigantesca. Se você olhar, até isso está aberto. Está no nosso canal do YouTube. Se você quiser vídeo sobre como usar o produto, a gente tem. Artigos mostrando lá com gifzinho, dizendo como se você quer fazer tal coisa, clica aqui, clica ali. Tudo isso a gente já faz também. Se você abrir aquela caixinha de pergunta... Chama WikiHow, nome bonito. Exato. Vai ter lá é basicamente dúvidas frequentes para você que está usando o sistema e ainda não viu essa parte. Isso. Tudo isso tem lá. Vai ter um robozinho lá também que te responde. Se você tem perguntas que todo mundo já faz, a gente sabe responder já. Então, por que a gente faz isso, né? Porque esse processo inicial do onboarding é crucial para o sucesso como um todo. A gente sempre fala que a nossa busca aí geralmente é um mês
e a gente faz esse processo durar em torno de um mês, é que o cliente alcance o primeiro valor dele. Ou seja, dentro daquele conjunto lá de valores, né, de objetivos que o cliente tinha quando ele começou a usar o produto, a gente tenta identificar qual é o mais importante. E é fundamental que nesse um mês ele tenha alcançado esse principal valor para quê? Para que ele olhe depois de um mês e dê um feedback para o financeiro que está lá perguntando, e aí, está dando resultado mesmo? Diga, não, está valendo a pena. Claro que vão ter outras etapas. A gente fala de onboard, vai ter adoção, vai ter retenção, e em cada etapa a gente vai estar olhando para um objetivo diferente, mas no onboarding eu preciso que esse cliente que saiu daqui agora, ele consiga bater no peito e dizer, olha, alcancei esse primeiro valor aqui, funcionou, vamos para a próxima. Legal, muito bom. Ô, Rodolfo, só para finalizar essa parte, como que vocês fazem na parte de tecnologia para que a curva de aprendizado do novo usuário, do sistema, seja a menor possível? Qual é a filosofia que vocês utilizam nesse aspecto? Para quem não sabe, curva de aprendizado, conta um pouquinho o que é curva de aprendizado do sistema. A curva de aprendizado é o tempo que o cliente leva numa tela para ele entender o que é que ela representa e como utilizar ela. Uhum. Então, quanto mais rápido o cliente tem um entendimento ao chegar naquela tela do que é e de como utilizar ela, quanto mais rápido for isso, melhor é a curva de aprendizagem. Se o cliente chega na tela e ele fica, para onde eu vou? O que é que eu faço agora? Então, a tela já é ruim. E hoje, o que a gente faz a gente senta com o pessoal do sucesso do cliente, a gente tem a nossa equipe de design, de UX, que ele vai analisar a tela em si que a gente está desenvolvendo ali, né, a funcionalidade, e, de repente, selecionar um ou dois clientes, assim, ou mais que isso, para mostrar a ele, entender com ele ali se a funcionalidade está ok, se o processo de uso da atividade está coerente, e só depois disso a gente passa a fazer a implementação. Mas antes da gente implementar, a gente tenta se alinhar com o gestor para entender se aquela funcionalidade condiz com o dia a dia dele. Legal. Muito bom, porque eu utilizo muito, né, na parte de marketing diversos softwares as a service, e uma das coisas que mais eu me questiono será que essa empresa não está percebendo que está muito difícil usar esse... Porque o dia a dia é tão corrido, eu acredito que o gestor que está nos ouvindo também sabe disso, que muitas vezes ele não tem tempo de dizer, pô, eu vou ter que passar horas para entender como é que usa isso aqui, é melhor voltar a fazer do jeito que eu estava. Acho que isso é uma grande preocupação de quem está nos assistindo, né? Porque o cara já tem a vida corrida, aí vai ter que parar para entender como é que usa aquilo. Esse é um... Desculpa, Rodolfo, pode ir. É por isso que tem que ter essa etapa de validação com a pessoa de usabilidade, que é ele que vai desenvolver o sistema, a forma, a interação, né? De como o usuário vai chegar naquela tela, qual o fluxo que ele vai ter que percorrer para imputar informação ou colher informação. Então, essa etapa é muito importante hoje no desenvolvimento do produto da gente, porque quanto mais rápido o gestor tem acesso à informação, melhor. O que a gente quer melhorar na vida dele é dar mais tempo para ele, né? Perfeito. Então, até o aspecto de a gente estar integrado com plataformas de manutenção, abastecimento. De repente, o cliente vai fazer o lançamento lá de um lembrete para a próxima manutenção dele. E ele quer saber qual é o odômetro atual do veículo. Ele não precisa procurar isso em outro lugar, outra plataforma. A pessoa de UX entendeu que o gestor ele precisa daquela informação naquela tela. Então, a gente tem esse dado, o que a gente já faz é trazer isso para o cliente de forma mais prática. Então, ele não vai precisar sair calculando nada. Show. Tem um elogio que alguns clientes fazem pra gente às vezes, e acho que eles não sabem que é um elogio, mas eu já ouvi algumas vezes, fico feliz e agradeço, caramba, é fácil. Pô, às vezes o cliente fica assim, não, eu gostei porque assim vocês fizeram de maneira bem simples, sabe? E eu tenho a sensação que às vezes eles estão pensando simples como se fosse algo, não, ficou simples porque eu achei que vocês podiam fazer complexo, mas não, a gente quis fazer simples. Claro. Né? É simples porque eu quero que você vá e acerte de primeira, entende? É óbvio que um sistema assim que faz tanta coisa como o nosso faz, tem várias telas, tem abas e tudo mais, mas a gente quer que esse fluxo ele seja o mais intuitivo possível, né? Que o cliente ele já entre na tela olhando para lá e vendo, nesse canto aqui eu encontro essa informação. Como o Rodolfo falou, odômetro, que era algo que clientes... Odômetro é quantos quilômetros esse carro tem percorrido. E é uma informação que parece bem simples, mas se você olha para vários sistemas, os clientes eles sempre voltavam para a gente e diziam, caramba, só aqui eu encontrei fácil assim.
Né? Tipo, só aqui vocês conseguiram me dar isso da maneira que eu queria receber. A gente, obviamente, não é porque a gente tem um gênio da lâmpada ou um vidente, mas é porque a gente perguntou para muita gente. Sim. E a gente ouviu muito feedback até o ponto que chegou e deu para fazer daquele jeito. E a importância de vocês participarem, deixando um comentário, porque a participação de vocês e a dúvida de vocês serve para a gente evoluir. Né? E não só a título de Inflit, evoluir no mercado como gestão de frota, né? Para que o crescimento seja contínuo e melhorado para todo mundo que está no sistema, que está no meio, no nicho da logística e da gestão de frotas como um todo, né? Exato. E aí a gente já falou muita coisa bonita, mas a gente, no primeiro episódio que a gente entrevistou o Vitor Cavalcante, CEO, ele falou muito sobre redução de custo, né? Sim. Porque, no final das contas, eu acho que a empresa que... às vezes você é gestor de frotas, às vezes você é um empresário que está assistindo a gente, mas a empresa como um todo, o que ela vai perguntar ao gestor é como isso vai melhorar a minha lucratividade. Perfeito. E a gente falou isso, se você não viu, vamos tentar botar aqui em algum lugar o episódio 1, ou aqui. E assista lá, mas... tem algum case, alguma história de algum cliente que você possa dividir conosco que teve uma redução significativa para a gente apresentar aqui para o pessoal? Eu tenho aqui que saiu do forno há pouco tempo. Opa! Tá? Não sei quando que o pessoal vai estar vendo esse vídeo, mas lá no nosso blog pode procurar. Tem um cliente nosso que chama TAC Alimentos, tá? Uhum. É uma empresa do setor de distribuição de alimentos. Eles estão aí há mais de 20 anos no mercado. E a TAC, primeiro assim, eles já tinham uma organização, é importante falar isso, né? Então eles estavam procurando por redução de custos. Sim. E é muito legal, porque aí é um casamento perfeito, né? Eles já estão num time bom e a gente conseguiu entregar isso a eles, né? O que a gente olhou, né? Como eu falei para você lá atrás, cada case é um case, cada cliente é um cliente, e sucesso é algo subjetivo que precisa ser entendido para cada um. Claro. A gente viu onde que eles estavam perdendo dinheiro. Eles estavam perdendo dinheiro em abastecimento. E combustível é caro. Né? A gente está falando, nesse momento aqui, nesse presente momento, a gente está falando numa realidade de um combustível que às vezes está batendo R$7, R$8, a depender de onde você estiver. Então, pequenas reduções de combustível já é fascinante. Tá? E o que é que a gente percebeu lá na TAC? O custo está alto, mas o que é que faz um custo ficar alto? E aí a gente conseguiu mapear algumas vertentes, né? E conseguimos não só mapear, como atuar nelas. Foi algo que o Vitor ele falou, né, na última conversa. A gente busca ter dados acionáveis, né, dados a partir dos quais você possa tomar uma ação. E foram 3 que não são nada difíceis de entender. Um deles, a gente chama ele de tempo de motor ocioso, né? É comum, infelizmente, às vezes o motorista foi fazer um serviço, ele trabalha com distribuição, então ele está aguardando para entrar em um mercado. E nesse tempo que ele está aguardando para entrar no mercado, ele deixa o carro ligado, com ar-condicionado. E esse tempo que esse motor está ligado, está gastando combustível. Sim. Certo? Você tem ali uma relação, tipo, a cada 1 hora você está gastando até 2 litros de combustível. Nossa. Tá? 1 hora do motor parado e ligado. E a gente conseguiu, nesse case, certo? Que é um case que a gente fez com a TAC, reduzir em 9% esse custo associado ao motor parado e ligado. Tá? Então, para a gente, isso daí já foi assim, um ponto já de início, né? Que já agradou bastante eles, que já mostrou que era possível. Porque às vezes você sabe, você olha assim, você vê, caramba, eu tô com esse custo, mas onde é que eu vou mexer? A gente já mostrou, aqui é um lugar. E outro ponto foi esse tempo também acima do limite de velocidade. E aí, às vezes, a gente acha que velocidade ela é um problema só pela questão de segurança, e certo? Se o seu motorista está andando aí em altas velocidades, você, claro que está expondo ele, o seu veículo, a sociedade ao redor a um problema de segurança, mas também é um problema de custos. Sim. Quando caminhões, né? Caminhões são veículos pesados, são veículos que estão ali geralmente transportando a carga. Quando eles estão andando muito rápido, eles também estão consumindo mais. Então, quando o veículo está a partir de 88 km por hora, para cada quilômetro por hora a mais que ele vai estar aumentando naquela velocidade, ele está aumentando o consumo dele em 1%. Então, pense aí, um carro que está andando a 100 km por hora, ele já aumentou o consumo dele em 12%. Tá? Então, nesse cliente específico também, a gente conseguiu uma redução aí de 48% do tempo acima do limite. Por quê? O que é que faz sentido medir aí? Eu sei quanto tempo eu passei acima de
88 km por hora. Esse tempo é a partir de onde eu já entrei naquela zona ali de maior consumo. Esse tempo a gente conseguiu reduzir ele quase pela metade. Uau. Então já foi um outro ponto importante aí também. E um outro que a gente também auxiliou eles está relacionado aos eventos de telemetria. Como é que funciona isso? Dentre as muitas coisas que a gente também mede o modo de condução do motorista. Por quê? Também pelo elemento da segurança, porque o motorista que está ali acelerando bruscamente o tempo todo, freando em cima, entrando fechado em curva, eventualmente ele pode capotar um veículo, ele pode, enfim, cometer um acidente até fatal de trânsito. É algo importante de se preocupar, mas ele também está desgastando mais o veículo. Você vai ver que seu custo de manutenção está aumentando, e aí só interligando os pontos, né? Isso é uma das vantagens de você trabalhar com a plataforma integradora, porque eu sei que se esse meu veículo aqui, que tem um cara que está dirigindo da pior maneira possível, também é o veículo que está liderando os meus custos com manutenção, eu tenho uma relação aí entre causa e consequência. Então, eu preciso, com certeza, conversar com esse motorista. Claro que o que a gente está falando aqui não é uma ode a vamos agora ser... Perseguir os motoristas. Seguir, né? Nossa, ficar um psicopata aqui em cima dos motoristas. A gente quer ajudar o motorista, na verdade. A gente está dizendo para onde olhar. Porque antes o gestor ele podia só sair gritando pro motorista e dizer assim, cara, você está fazendo tudo errado, muda tudo aí, mas muda o quê? Isso. Né? Eu quero chegar pro motorista e dizer assim, velho, você está fazendo tudo certo, você anda no limite de velocidade correto, você não deixa o carro parado ligado, mas a aceleração é seu calcanhar de Aquiles. O velho pé de chumbo. Exato, entendeu? Você sai do semáforo ali, você já sai com o pé entupido e só nisso aí você está quebrando nossas pernas. Então o que a gente quer é entregar, como o Vitor falou, eu já pontuei agora, um dado acionável. Tome uma ação a partir desse dado aqui. Perfeito. E esse case para a gente ele foi muito didático, assim, porque foi massa para a gente estar ali fazendo, né? Tá do lado do cliente, tá contando com a colaboração do cliente, tá recebendo feedback e ver aquilo que a gente acreditava, que a gente sempre acreditou nisso. A gente sempre soube, olha, se o cliente usar o dado que a gente entrega, ele vai reduzir. E ver que ele conseguiu reduzir, para a gente foi o ápice, foi fantástico. Para essa parte que o Vitão falou, né, de redução de risco, em monitoramento da condução do motorista, a gente também consegue trazer informação para o gestor sobre a condução numa via. Porque hoje a gente tem dado de dizer se a velocidade máxima, porque o gestor ele vai definir qual é a velocidade máxima do equipamento dele, mas a gente consegue dizer, olha, gestor, seu motorista está numa via de 60 km por hora, porém ele está andando a 80. Ou seja, pode tomar uma multa. Ele pode tomar uma multa, ele pode causar um acidente também. Gerar passivos que vão além do custo operacional, né? Passivos, inclusive, se ele comete um acidente, além da carga perdida, ele pode... A empresa responde, né, por um processo, por algum dano que ele cause a terceiros. Então, a empresa responde, ele vai poder ter a carteira cassada e tudo mais, né? E é o nome da empresa que está ali, né? É o que a gente sempre tenta passar para os nossos clientes. Esse motorista, ele provavelmente é a maior representação da empresa para o seu cliente, para a sociedade. Certo? Se esse motorista ele chega lá no cliente do nosso cliente e ele é grosseiro, ele está xingando, ele vai passar um feedback sobre essa empresa e provavelmente eles vão perder um cliente. Da mesma forma, se esse motorista, você passa na rua e você vê uma van da empresa X lá cortando todo mundo, fechando, você vai falar, caramba, essa empresa ela tem nenhum cuidado, né? É a empresa que a gente culpa. Com certeza. Então, quando a gente trabalha essa cultura, né, de direção, não só defensiva, né, mas direção consciente de uma maneira geral, a gente está trabalhando a questão de segurança, a gente está trabalhando a questão de economia e também está trabalhando imagem. Né? Que imagem a empresa quer passar para a sociedade? E normalmente essa responsabilidade é do gestor de frota? Passa também. O ponto é, se o gestor de frotas ele atua bem, muito provavelmente essa imagem vai se manter sempre ótima e ele não vai receber nenhuma ligação. Mas se é sabido que o motorista ali bateu num carro de transporte escolar, bateu num carro de criança, ele vai receber uma ligação, ele pode até ser demitido, ele pode sofrer essas consequências, porque vão perguntar para ele, vem cá, como é que você deixou esse motorista dirigir? Entende? Então, a gente está tentando antecipar a essa falha. A gente está tentando identificar aqui, olha, de ter aquela famosa pirâmide, né, de acidentes, a gente está tentando pegar lá atrás, antes que se torne um acidente, olha para essa pessoa e treina, educa, porque a gente acredita que é possível. Sim. Né? Tem várias práticas que podem ser adotadas nesse sentido. O Lucas ele comentou anteriormente, né, tem algo que chama de DDS, né, você fazer um diálogo... Só um minuto. Anteriormente, no episódio 1, se você não viu, assista. Isso. Tá. Confere lá. O diálogo diário de segurança, né, você todo dia
é uma conversa até que a gente sugere que seja feita em pé. Você gastar 5 minutos e você só falar, não é para expor, não é para apontar dedo, não é para dizer fulano, mas você dizer, olha pessoal, a gente está precisando melhorar nisso aqui. Já ajuda. Você já cria uma consciência nos seus condutores. E aí entra um ponto interessante que às vezes, não é só a redução do custo imediato, mas a prevenção de riscos futuros. Né? Então, eu vou aproveitar para perguntar para Rodolfo, até para a gente finalizar, que já está se alongando aqui. Essa iniciativa do ranking de motorista, e como é que é isso no mercado? Muitas empresas já têm esse ranking de motorista, é algo que a Inflit traz como novidade? Rapaz, trazer bem é novidade, porque tem muita gente que tenta, mas a gente consegue hoje trazer com um grau de confiabilidade muito maior pelo fato de que a gente está cruzando informações. Então, a gente está falando de telemetria, a gente conhece os custos, o custo de abastecimento, a gente conhece os custos de manutenção. Sim. Então, com esse grau de confiança nesse ranking, eu acredito que você só vai encontrar na Inflit, porque é aí que está realmente nosso diferencial. Nós somos um hub integrador, a gente está pegando todo esse negócio, está misturado em vários cantinhos diferentes e colocando aqui, ó. Essa é a realidade aqui dos seus motoristas ou da sua frota. A partir do cruzamento dos dados. Exato. E aí, Rodolfo, só para passar a palavra para você, eu acho, muita gente pergunta, né? O ranking de motorista é algo que é muito desejado pelo... quem não é nosso cliente, mas o gestor de frota em geral, quando ouve isso, fala, nossa, isso é legal, né? Como é que funciona? Quais são os dados que são colhidos e mostrados para o gestor no dia a dia dele? Para ele tomar essas decisões que o Vitor falou. A gente faz análise ali da parte de telemetria, né? A gente vê quais são os veículos que estão gerando mais eventos de excesso de velocidade, aceleração brusca, freagem brusca, para definir qual é o grau de excelência do veículo na gestão na frota do cliente. Então, a gente acaba cruzando ali dados de telemetria, abastecimento, manutenção também. E aí, com isso, a gente consegue dizer se um veículo está no topo do ranking ou na parte de baixo do ranking. O veículo ou o motorista? Os dois. A gente consegue analisar os dois, porque a gente sabe... nós sabemos qual foi o motorista que estava naquele veículo e qual é a forma de condução daquele motorista, normalmente. Legal. Porque a gente faz o controle de quando o motorista ele começa a operar o equipamento e quando ele deixa. Sim. Então, a gente faz análise ali. No período que aquele motorista estava fazendo a operação, quais foram os eventos de telemetria de excesso de velocidade que ele gerou para a gente. Então, a gente consegue dizer se ele é um mau condutor ou um bom condutor. Perfeito. Inteligência para a tomada de decisões assertivas. Isso. Acho que isso resume muito o que significa a Inflit, no fim das contas, né? Exato. Então, por isso que a gente fala que a gente é a plataforma oficial do gestor de frota. Se você ainda não está lá, precisa se tornar aí membro desse time, porque realmente é um time que zela aí pelo sucesso do cliente e por um app, né, um software que tenha realmente sentido no dia a dia. Sim. Não é verdade? Exatamente. Eu queria só incrementar algo. Você viu no discurso de Vitor, um pouco atrás, ele falou sobre a quantidade de dados que a gente analisou para trazer valor para o nosso cliente, né? Sim. Então, imagine para um gestor que tem uma frota com 60 veículos, ele parar ali o dia dele ou a semana dele para fazer isso. Enquanto a gente consegue trazer isso para ele em menos de segundos. Uhum. É surreal. Então, mostra ainda mais que a tecnologia ela vem para somar e não para assustar e amedrontar o gestor de frota. Muito bom, galera. Obrigado aí pela participação de vocês. Eu quero agradecer também aí a participação de vocês que estão assistindo a gente. Mais uma vez, você chato, se inscreva no canal, ative o lembrete no sininho. Dê seu like porque foi boa a nossa entrevista, não foi ruim. E deixe seu comentário dizendo o que achou, se tem alguma dúvida, quer que a gente apresente alguma coisa aqui, porque será um prazer abordar novos temas a partir dos insights e das dúvidas que vocês trouxerem. Eu quero agradecer a presença de Vitor, de Rodolfo, muito obrigado pela participação. E lembrando que nossos episódios continuam, fiquem ligados, a gente vai trazer mais episódios para vocês. Se você não viu o episódio 1, assista. A gente vai deixar aqui em algum lugar no canal.
tá bom? Obrigado a você, Mário. Eu espero estar aqui na próxima com o Chopp, né? Ah, sim, No vamos episódio botar um anterior chopinho tinha aqui anunciado um chopp. e vamos convidar o gestor de frota em breve para participar dessa roda de debate aqui, de bate-papo. Boa, boa. Valeu, Mário. Muito obrigado, viu? Quando o cara é bom, ele deixa a gente à vontade, que o tempo passa, você nem percebe, né? Eu que agradeço, galera. Valeu. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.